Bom dia, varão, varoa, povo, igreja abençoada do Senhor, do Deus Altíssimo. Glória a Deus pela tua vida. Obrigada, Senhor, porque estamos vivos. Agradeço todos os dias, porque mais um dia fez o Senhor o sol nascer, para nos darmos mais uma chance de vencer. Amém? Vamos começar orando e falando com o nosso Pai que está nos céus. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. O Senhor tem nos tem ajudado a ficar de pé, principalmente, Senhor, nos dias maus que estão acontecendo conosco. Ó Senhor, nos livra do homem mau e sanguinário, dos acidentes, das setas malignas lançadas pelo inimigo contra as nossas vidas. Repreende o mal, onde quer que as pessoas que estão me ouvindo agora estiverem, Senhor. Envia um anjo, Senhor, para ajudá-las, Senhor, no auxílio delas, para que o inimigo ele possa se retirar imediatamente de onde essa pessoa está. E o Senhor possa abençoar o dia dela, meu Deus, e fazê-la sorrir novamente. Em nome de Yeshua HaMashiach, meu Deus. Que eu diminua para que tu cresças, Senhor, que as palavras não saiam da minha boca, mas do teu Espírito Santo, meu Pai. Me usa, Senhor. Eu sou mero instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou pedindo a vocês logo para dar aquela curtida aí no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Compartilha com outras pessoas para que elas tenham uma manhã abençoada. Eu ainda não estou aparecendo nos vídeos, está sendo só o áudio, mas eu estou resolvendo isso aí, tá certo? Espero que amanhã eu já esteja em vídeo para vocês. Tá bom? E hoje eu tô trazendo para vocês uma palavra muito bacana. Eu, há alguns anos, escutei uma pregação de um pastor chamado Marco Silva. E essa pregação, ela mexeu muito com o meu coração. E hoje eu tava olhando os meus estudos, porque depois de assistir essa pregação, fui pesquisar tudo e fui a fundo nessa palavra. Mas ela é um pouquinho grande, então eu vou dividir ela em 4 partes. Essa palavra ela fala sobre discernir as vozes que nós temos ouvido diariamente no cotidiano da gente. E hoje, para começar, eu vou falar da primeira voz, que é a voz do inimigo. Essa mensagem ela tá toda dentro do capítulo 17 de 1 Samuel, tá bom? Então, o dever de casa de vocês é abrir 1 Samuel, capítulo 17, e ler todo o capítulo, tá bom? E eu vou falando para vocês os versículos que o Senhor colocar no meu coração. Porque quando eu estava olhando os meus estudos, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração e disse assim: filha, fala para o meu povo discernir a minha voz. Há muitas vozes sendo ouvidas que não vêm do coração do Senhor. Então o Senhor quer que você aprenda a ouvir a voz dele. Todos nós conhecemos a história de Golias, de Davi e Golias, certo? Então, eu vou dar uma explicada para vocês por cima. Quando vocês lerem o capítulo 17 de 1 Samuel, vocês vão entender melhor. Mas Deus, ele usa um pequeno homem para fazer algo impossível aos olhos humanos, se formos parar para pensar. Então, há 4 vozes que são ouvidas diariamente, e 3 dessas 4 vozes podem lhe paralisar e fazer você desistir dos seus sonhos e dos propósitos de Deus para a tua vida. Existem pensamentos na nossa mente que não são nossos. Você sabia disso? Às vezes nós pensamos que o que vem à nossa mente é nosso, ou que está no teu pensamento é teu, mas não é. Existem pensamentos que podem vir e ser fabricados e construídos dentro de nós que não são nossos. Satanás, ele pode nos convencer que não podemos fazer ou realizar coisas que queremos fazer, que outros são dignos, mas nós não. Outros podem alcançar, mas nós não.
que a bênção de Deus está para muitas pessoas, mas para nós não. Essa é uma mentira do inferno. Essa é uma mentira de Satanás para a tua vida. É mentira. Põe isso na tua cabeça. Golias, ele vai diante do exército de Israel e lança um desafio habitual que ele normalmente fazia. Gente, Golias, ele fez isso durante 40 dias, toda manhã e toda tarde. Ele dizia assim, no capítulo 17, versículo 8. Parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes, para que saís, formando-vos em linha de batalha. Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo o Israel, estas palavras do filisteu espantaram-se e temeram muito. Ele fazia isso todos os dias, durante 40 dias. E Davi, aquele homem que vinha do campo, disse assim, quem é este incircunciso para vir contra Deus? Contra o povo de Israel. Foi assim que Davi viu a afronta do inimigo. Lá no verso 43, o Golias fala assim para Davi. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Tem gente achando que pode mexer com você, que pode fazer tudo o que quiser com você. Ei! Você tem dono. Levanta a mão para o céu agora, como ato profético, e diz assim, eu tenho um dono. Para ver se você não vai se sentir muito melhor. O meu dono é o Deus de Israel. Foi ele que me criou. Ora, o povo de Israel é corpo de Deus. Em Gênesis 12, verso 2 e 3, Deus disse a Abraão, todos os que te abençoarem, eu os abençoarei. Porém, todos os que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. Golias, aos olhos de Deus, ele já era amaldiçoado. E amaldiçoado pelo próprio Deus. Porque ele está amaldiçoando a descendência de Abraão. Os filhos de Abraão. Por isso, Deus já o amaldiçoou. Então, você vai me perguntar, ué, e o que Deus ele estava esperando? Alguém se levantar e dizer, essa voz, ela precisa se calar. Essa afronta contra o povo de Deus, ela precisa cessar agora mesmo. Mas Deus não encontrou esse homem em Saul e muito menos no exército de Israel. Mas Deus encontrou este homem pastoreando ovelhas para o seu pai, escondido onde ninguém podia ver. Havia um homem segundo o coração de Deus. Onde ninguém imaginava, havia um homem que era cheio do Espírito Santo do Senhor. Este homem, Deus levanta para calar a voz do diabo. Quem é a voz do diabo? Era Golias nesse caso. Então Davi ele se levanta com o quê? Com uma oração profética. Em 1 Samuel 17,46 diz assim, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ué, Davi ele tinha alguma espada carregando consigo? Com que Davi ia cortar a cabeça dele? Com a pedra, por acaso, com a tiradeira? Ele usou uma oração profética. E ele quis dizer assim, o que vai acontecer, gigante, daqui a pouco é isso. Existem coisas na sua vida que estão te ameaçando, fazendo você ficar apavorado e atônito como o exército de Israel ficou. Talvez uma doença, um câncer, um filho nas drogas, situações que você não consegue romper e vencer, o coronavírus.
Nesse momento, eu desafio você a fazer uma oração profética dizendo: espera só um pouquinho aí, problema, que você vai ver só o que vai acontecer com você. Faz isso. Uma oração profética é feita pela fé. Todos aqui têm esse poder. Você tem esse poder. Nós todos, você sabia disso? Com a nossa própria carne, sabemos que não podemos. Mas quando olhamos para o Deus de Israel, sabemos que tudo podemos naquele que nos fortalece, como o salmista disse. Por isso, essa voz que tem se levantado contra você, para dizer que você não pode vencer, para dizer que você não vai ter filho, que você não vai ficar desempregado, que a doença vai te vencer, que o coronavírus vai te pegar, para dizer que seus filhos não voltarão para casa, que seu casamento está acabado, já acabou, mande ela se calar. Encha-se do Espírito Santo e diga o que vai acontecer com ela. Não se acovarde, não se acomode, não se intimide, porque você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E ele habita em você. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Davi disse que não era só ele não, que não era só Golias que ele ia dar às aves dos céus, não. Que ele ia fazer isso com todo o exército filisteu que estavam com eles, que ele daria a eles também as aves do céu e as bestas do campo. Golias amaldiçoa Davi, mas Davi diz: não é só você não, mas é toda a tropinha aí que está com você, viu? Que vai ser dadas as aves dos céus e as bestas feras do campo. Davi, ele cessou a voz do gigante. Cesse a voz do gigante em você, que está te dizendo isso, que você não pode. Davi, ele cessou a voz do gigante. Mas Saul não. Saul não cessou a voz do gigante. Você sabe por quê? Por que que em todo o exército de Israel não havia um homem que pudesse se levantar? Simples. Porque eles foram contaminados pelo discurso de Golias, pela aparência dele. Golias era um homem grande, com 3 metros de altura, mais ou menos. Homem forte, guerreiro. Eles olharam para ele e para a situação que eles estavam vivendo naquele momento. Depois eles olharam para si mesmos e se consideraram pequenos demais diante de tudo. Diante da situação que os desafiava todos os dias. Por isso, ficavam apavorados e fugiam com medo. A começar por Saul, líder, e depois todos eles. Aquela voz foi ouvida por todo o exército junto com Saul, mas ela não foi discernida como a voz do inimigo, voz do inferno, e que ela não deveria receber nenhum crédito. Não foi discernida como que não vem de Deus. Por isso não devemos dar abrigo a essas vozes no nosso coração. Toda voz que se levanta contra você e contra os sonhos de Deus na tua vida devem ser rejeitadas e o efeito delas cancelado na sua vida pelo poder do sangue da aliança eterna. O que está na sua mente? Eu lhe pergunto, que tipo de pensamentos você abrigou na sua mente, no seu coração? Isso aqui não é autoajuda não, tá bom? Para você pensar que a força está dentro de você, não, porque não está. É você ter fé num Deus e ver que você tem um Deus que criou você e que te ama. Ele disse para você: a batalha é minha. É crer num Deus que tudo pode, que além de ter te criado, quer que você viva e tenha vida, e vida com abundância. Você entende o que eu quero dizer? Porque onde não houver abundância, onde houver deserto na tua vida, você deve profetizar sobre este deserto para que se tornem mananciais dentro da sua história. Yeshua, ele teve o discernimento.
Lá em Mateus capítulo 16, 17 e o versículo 21 e 23, Yeshua ele conseguiu discernir a voz do pai dele em Pedro, mas ele também discerniu a do inimigo, viu? Quando outros diziam que Yeshua ele era Elias ou Jeremias, Pedro ele disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Yeshua escutou aquilo ali e ouviu a voz do pai dele na boca de Pedro e disse assim: essa voz aí é a voz do meu pai. Não foi carne e sangue que te revelou, Pedro. Foi o meu pai. Essa voz é do meu pai, eu conheço essa voz. Em seguida, o Senhor começava a explicar para a multidão que seria necessário ele morrer pelo pecado de toda a humanidade. Aí Pedro vai e diz assim: não, Senhor, isso não vai acontecer, não. Tem piedade de ti. E começou a repreender o Senhor, tentando impedir que Yeshua fosse à cruz. Ao mesmo Pedro, que saiu a voz do Pai, a voz de Deus, saiu também a voz do inimigo. Entende? Aí o Senhor disse assim, Yeshua olhou para Pedro e disse assim: eu conheço a tua voz. Cala-te, Satanás. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê discernimento das vozes que estamos ouvindo. Porque Yeshua conseguiu discernir a voz do Pai e a voz do inimigo na boca da mesma pessoa. Que voz você tem ouvido? Yeshua, ele podia ter ouvido só a voz de Pedro ali, dito: ah, tá certo, eu sou o filho de Deus, por que eu vou encarar tanto sofrimento por causa desse povo incrédulo? Mas não. Yeshua, ele disse: de maneira nenhuma. Você sabe por que Yeshua disse isso? Para Satanás calar a boca? Porque quando ele olhava para Pedro, quando ele olhava para um dos seus discípulos ou para alguém na multidão, ele via você. Ele tinha amor pelas pessoas que ele estava olhando. Ele olha para você como quem olha para um filho. E o filho a quem ele ama tanto que chega até a doer. Então cesse essas vozes que têm pedido você de progredir. Vamos orar. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus Todo-Poderoso, nos ajuda, Senhor, a cessar essas vozes que muitas vezes têm nos alcançado e nós não sabemos discernir de quem são essas vozes, Senhor. Que nós possamos ter discernimento através do Teu Espírito Santo para cessar esse tipo de voz que diz que nós não vamos conseguir. A voz do inimigo, principalmente, que é até às vezes mais fácil de se discernir. Cala essas vozes, Senhor, na nossa mente, que a nossa mente ela tem espaço somente para a Tua voz, Deus de Israel, para escutar o Senhor. Nos abençoa, nos guarda e nos livra do mal, Senhor, neste dia. Obrigado por essa palavra abençoada. Em nome de Yeshua HaMashiach eu te oro, te agradeço e te peço. Amém. E hoje você aprendeu a discernir a voz do inimigo. E nos próximos dias eu vou contando para vocês os próximos passos das vozes que nós não podemos acolher nos nossos corações, tá ok? Se Deus quiser, até amanhã. E até amanhã em vídeo, tá bom? Se assim o Senhor permitir. E que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Tchau, tchau!